Se uma pessoa fica muito presa ao passado, e aí é apego, né? Ela certamente tem uma ponta de depressão. Ou tem uma personalidade com características depressivas ou distímicas. Por quê? Saudade é bom, é uma maravilha. Eu costumo definir saudade como algo... você tem saudade daquilo que foi bom. Apego é quando eu não me conformo que eu vivi aquilo e aquilo acabou. Então eu fico o tempo todo voltando para o passado e criando aquele raciocínio, se não tivesse acontecido aquilo, eu hoje estaria assim. É muito ruim quando a pessoa tem apego ao passado, porque apego significa que ela tem uma sensação de que ela necessita daquilo para poder fazer algo. Então ela não vive o presente. Então ela não deixa a vida dela evoluir. Ela está lá atrás e lamentando o que ela perdeu. Ou então ela está projetando um futuro que ainda não existe. Então uma pessoa que vai passando a vida, os anos voam para essa pessoa, porque ela não vive. Ela está o tempo todo ou no futuro, temendo o futuro, ou ela está o tempo todo no passado, lamentando o passado. E queira você ou não, o único tempo que existe é aqui e agora. Então quando você se recusa a viver o momento aqui e agora e aprender com ele, você ou vai deprimir ou você vai entrar em ansiedade absoluta porque você está projetando um futuro que você não sabe nem que vai ocorrer. E nós não temos o controle de tudo e nunca teremos. Talvez isso seja a nossa condição mais certa de que as coisas estão o tempo todo em movimento. E a gente tem que aprender nesse movimento. E nós temos que viver o presente de uma tal maneira que eu possa depois falar assim, esse momento que eu estou vivendo aqui e agora, né, eu vou ter saudade dele. Isso é bom. Se eu conseguir botar no meu dia a dia uma sensação de que eu estou construindo lembranças das quais eu vou adorar lembrar, aí a gente está vivendo certo. Agora, viver no medo do que vai ser ou viver no passado do que eu já não tenho é com certeza fazer um pacto com a infelicidade. E tem uma coisa tão interessante, a gente sempre está achando que a morte está no futuro, né? Tipo assim, quando eu morrer... A gente morre todo dia, um pouco. Porque o tempo que a gente vive hoje, ele não se repete no futuro. Então a gente vai morrendo aos poucos. E essa questão de morrendo todo dia, que não vai se repetir, o passado é um arquivo morto da vida da gente. Faz com que a gente não viva intensamente e produtivamente o hoje. Porque se eu perco um dia, se hoje eu faço um dia em vão, assim, sem uma carga de sentido, de propósito, de conhecimento, de amadurecimento, de perdas e danos da vida e de entender isso, eu estou jogando fora um dia. Então você tudo assim, eu vou ser feliz quando me aposentar, eu vou ser feliz quando me aposentar, quando meus filhos forem embora. Não existe isso. A gente é dada, a vida é um movimento, está sempre em movimento, né? A morte é uma das etapas desse movimento. E que tem muito a ver, a gente tem muito medo da morte porque a gente tem a sensação de que ali termina. Então, assim, isso depende muito da visão que você tem de mundo. Se você tem uma convicção, tem uma fé de que a vida ela continua sempre, porque a vida não é física. Aqui na Terra, você tem uma estrutura física que vai envelhecendo. Mas se você pensar bem, por exemplo, na tua consciência, você nunca se vê envelhecendo. Por quê? Porque a consciência é muito acima do corpo. Verdade. A gente não se vê envelhecendo. Então, se a pessoa não tem uma inteligência espiritual, o que é inteligência espiritual? Entender da eternidade do espírito, a pessoa teme a morte. Eu acho que ressignificar a vida era algo que a gente devia fazer sempre. Né? Assim, ver se a gente está indo no caminho certo e ver o que a gente está deixando pelo meio do caminho. Porque tem uma coisa que acontece com o ser humano, nós somos os únicos animais que temos uma noção exata de que vamos morrer. Né? Que a gente tem uma data, a gente sabe a data de chegada, mas a gente não sabe a data de saída. Né? A gente tem várias possibilidades, a vida não é uma fatalidade. Tipo assim, escolhi uma profissão, escolhi um casamento, escolhi coisas que são eternas. Não são.
porque nem nós somos. Então, assim, é bem comum que as pessoas façam esse processo de reavaliação quando elas se deparam com alguma coisa que deixe muito claro a sua finitude, né? Que a gente não pode estar esperando o tempo todo o momento ideal para ser feliz, o momento ideal para dizer eu te amo, o momento ideal que a gente vai realizar determinados sonhos. A vida não para, ela é aqui o tempo todo. Eu acho interessante que tem pessoas que falam assim, quando eu me deparo com uma situação ruim, eu queria parar o tempo. Ou quero minha vida de volta. Ninguém nunca roubou sua vida está aqui o tempo todo. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Eu costumo dizer que a gente tem que viver nossa vida como se a gente estivesse o tempo todo criando memórias para num futuro eu poder falar assim, valeu a pena, eu olhar para trás e valeu a pena. E criar memórias passa por você levar um dia a dia com carinho, com amor, com bom humor, dar esse tom de olhar para uma cena, por exemplo, que a gente está fazendo agora aqui, e falar assim, eu vou lembrar disso daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a uma semana, e vou dizer, valeu a pena estar no feriado, trabalhando e fazendo o que a gente gosta. Então, talvez a grande mensagem de redirecionar a vida, ou redimensionar, ressignificar, seja isso, a gente poder tá criando memórias boas. Ou para quando a gente ficar bem velhinho, ou para quando a gente se for. Então, essa coisa mais explícita, essa coisa mais sincera, né? E queriam ter perdido menos tempo comprando coisas e vivenciando coisas. Então, por exemplo, de estar numa praia no pôr do sol para ver aquele pôr do sol. Porque o pôr do sol tem todo dia, mas a gente nem se toca. Todo dia o sol se põe, todo dia ele nasce. E a gente precisa fazer isso um hábito mais salutar. Não esperar uma situação de adoecimento ou trágico para que a gente possa rever nossos pontos de vista. Porque a gente pode fazer isso todo dia. A gente pode, inclusive, fazer isso um ato de meditação. Quando eu levanto e falo, como é que está a minha vida, né? Como é que eu vou fazer minha vida hoje? Como é que eu vou ser feliz hoje? Independente de qualquer circunstância. Porque assim, a gente sempre pode dar um jeito de ser feliz e dar outro significado à vida. É a coisa da física quântica. Tem todas as possibilidades. Agora a gente tem que saber escolher qual é a melhor possibilidade.